Fala pessoal, tudo jóia? Vamos lá, hoje a gente vai dar uma olhadinha no passado contínuo, tá? Na afirmativa. Então é o seguinte, se você não sabe o presente contínuo ainda, dá uma olhadinha em algumas aulas anteriores aí, acha essa aula e assista, tá? Se você não sabe nem o verbo to be ainda, tem que assistir a aula 2, 3 e 4, que é o verbo to be no presente, e a aula 28, 29 e 30, que é o verbo to be no passado, que é importante para entender essa aula aqui também, tá bom? Então vamos lá, para quem já está acompanhando o canal aí. O passado contínuo tem a mesma função do presente contínuo. Falar uma coisa, o presente contínuo a gente fala uma coisa que está acontecendo, né? No momento da fala. O passado contínuo a gente fala alguma coisa que estava acontecendo, uma ação que estava em progresso. Né? No nosso português seria eu estava trabalhando, ela estava cozinhando, nós estávamos dançando, tá? Essa é a ideia. Usamos o passado contínuo também em muitas situações onde uma ação estava em progresso quando outra ação aconteceu. Então é muito comum, né? No português mesmo a gente fala bastante. Eu estava trabalhando quando ela me ligou. Então, uma ação estava em progresso, de repente outra aconteceu, ela ligou, tá? No inglês isso também acontece, tá bom? O verbo to be, né, no passado, como referência ao estava. Então, vocês vão dar uma olhadinha aí na estrutura aqui em cima, quando eu explicar, vão entender, tá? E o ing acoplado ao fim do verbo é, no nosso português, o indo, né? Dormindo, o nosso endo, lendo, comendo, e o nosso ando, andando, trabalhando, tá? Que mostra a continuidade da ação, tá bom? Então, olha lá, pessoal. She was writing a book. Ela estava escrevendo um livro, tá? They were washing the dishes while I was sleeping. Que tem duas ações, na verdade, no progresso, né? Em progresso. Eles estavam lavando os pratos enquanto eu estava dormindo, tá bom? Então é bem simples, pessoal. É o sujeito, o verbo to be no passado, que é a parte que diferencia o presente contínuo do passado contínuo, é simplesmente isso daqui, ó. Verbo to be no passado, tá? O verbo principal da frase com o ing, tá? Que dá essa ideia de uma ação em progresso. E o complemento que você quiser dar, se for necessário, tá bom? Então, olha aqui alguns exemplos, pessoal. Então, em roxo está o sujeito, tá? Em azul está o verbo to be, em vermelho está o verbo com ing, tá? Então, I was working when you called me. Estava trabalhando, ou eu estava trabalhando, quando você me ligou. You were dancing well. Você estava dançando bem. Pedro was cooking for us when there was a blackout. O Pedro estava cozinhando para nós quando houve um apagão. Mayara was writing a book. A Mayara estava escrevendo um livro. The dog was jumping. O cachorro estava pulando. My wife and I were reading The Lord of the Rings. Eu e minha esposa estávamos lendo O Senhor dos Anéis. You were playing video game. Vocês estavam jogando videogame. They were washing the dishes while I was sleeping. Eles estavam lavando os pratos enquanto eu estava dormindo, tá? Então essa é a estrutura, pessoal. Sujeito, verbo to be no passado, verbo com ing e o complemento. Tá legal? Valeu, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Um abraço.